Salve, salve, meu povo. Muito bom dia. Vamos lá continuar da sequência do nosso estudo de geometria analítica. Já falamos e desfalamos de elipse, né? Então vamos dar continuação às cônicas e falar um pouquinho sobre a hipérbole. E aí eu gosto de chamar essas figuras de cônicas. Aí muito aluno fica assim, mas por que cônicas? Aí eu vou mostrar para vocês uma interpretação geométrica do porquê, né? Olha que legal. Eita. Dividir aqui nosso quadro. Eu fiz isso com elipse, acho que funcionou bem, né? Olha que legal. Cônicas é porque todas essas figuras, essas quatro figuras, né? A elipse, a circunferência, a parábola e a hipérbole, elas vêm de secções no cone. Então, quando a gente fala assim, ó, cônicas, só fazer uma observação, que alguns alunos me perguntaram isso aí. Então, por que cônicas? É porque esses quatro figuras, esses quatro lugares geométricos, elas vêm a partir de secções distintas num cone. Beleza? Então, olha só. Quando a gente faz uma secção paralelamente à base, a gente tem uma circunferência. Então, perceba, independentemente de qual secção eu faço aqui, sendo paralela a essa base do nosso cone, ó, sempre a gente vai ter uma circunferência. O que vai variar de uma para outra circunferência é a medida do seu raio. A partir do momento que eu vou indo em direção ao vértice, né, que essas secções vão indo encontro ao vértice, a gente tem um raio menor, consequentemente uma circunferência menor. Quando eu pego e faço dou uma leve inclinadinha assim, ó, nessa secção, a gente tem essa figura aqui, ó, que está em vermelho, que é a nossa elipse. Perfeito? E aí, perceba, quanto mais eu inclino a minha secção para que ela fique paralela à base, mais eu vou ter uma elipse, lembrando uma circunferência, só que ela não pode ficar totalmente paralela, senão ela deixa de ser uma elipse e passa a ser uma circunferência, beleza? Aí, ó, outra figura interessante a gente comentar, vocês já viram ela lá em função do segundo grau, quando a gente faz um corte, perfeito? Um corte na no nosso cone, e esse corte é inclinado e ele é vazado. Olha lá, a secção da elipse não é vazada, mas esse corte aqui é vazado, então a gente tem uma parábola. Vamos comentar melhor sobre isso mais em diante. E a nossa elipse. A nossa elipse vem de quê? Aqui a gente tem um plano, e esse carinha aqui é o nosso plano de secção, plano da secção, é paralelo ao vértice do cone. Vocês concordam comigo? Então, no momento que eu pego um plano de secção e passo ele paralelamente a esse cone, eu tenho dois cortes. Olha só, um corte aqui e um corte aqui. Ah, Nicão, mas isso vai ser uma parábola. Não, toma cuidado. Olha lá, quando a gente tem essa junção dessas duas figuras e o nosso corte é paralelo ao vértice, eu não tenho uma parábola. O que a gente vai ter aqui é uma hipérbole. Então, essa figura em verde mais essa figura aqui também em verde é a nossa hipérbole, beleza? Quando a gente pega uma dessas figuras separadamente, elas não chamarão hipérbole. Então, qual que vai ser o nome dela então? Isso aqui vai ser na verdade, um ramo de hipérbole, tá? Hipérbole é essa figura completa, beleza? Então, quando a gente pega os dois ramos da nossa hipérbole e os junta no mesmo estudo, aí a gente deixa de ter um ramo de hipérbole e a gente passa a ter uma hipérbole completa, beleza? Então, dois ramos de hipérbole
lembrando, um é mais ou menos oposto ao outro, podemos dizer assim, opostos pelo seu vértice ali no caso, a gente vai ter uma hipérbole completa e esse é um lugar geométrico famoso. Por exemplo, quando a gente tem grandezas inversamente proporcionais, o gráfico é um ramo de hipérbole. A gente vai comentar isso mais à frente, beleza? Então essa é a visualização geométrica, onde que isso foi descoberto, como que isso é tratado, de onde que veio a curiosidade matemática por detrás dessa figura, desse evento. Isso é muito interessante da gente comentar. O que eu vou pontuar aqui com vocês agora, de agora em diante, é uma visão mais matemática, beleza? Então tá aí o conceito. Então vamos dar um tratamento matemático à hipérbole. Tratamento matemático à hipérbole. Porque por motivos óbvios, quando a gente começa a estudar uma figura geométrica, é muito importante a gente ter uma noção de como ela se comporta no plano, de onde que veio a curiosidade para estudar ela, etc, etc, etc. Só que depois disso a gente precisa fazer alguns estudos sobre ela, concorda? Para começar a sistematizar. A matemática nada menos é do que isso. Depois que existem algumas descobertas, a gente vai sistematizando-a. Então aqui a gente tem dois ramos de hipérbole. Quando elas estão presentes no nosso estudo, a gente vai ter uma única hipérbole, beleza? E aí o que vai acontecer? Olha que legal. Aqui a gente tem os vértices da nossa hipérbole. Belezinha? Tranquilo? Esses vértices da nossa hipérbole, eles são equidistantes aqui do nosso centro. Lembrando, a primeira vez que a gente vai estar estudando hipérbole é quando a hipérbole está centrada na origem, igual a elipse. Depois disso, a gente dá uma aprofundadinha e começa a ver quando ela está solta no espaço. Igual a gente fez com a elipse, muda muito pouco. Quando você entende isso aqui, você já entendeu 90%. A única coisa que a gente vai mexer é adicionar lá uma coordenadinha para o centro, beleza? Que as coordenadas até então são 0 e 0. Aí o que vai acontecer aqui, que é extremamente importante, não esqueçam, a distância do vértice do nosso ramo da hipérbole aqui da esquerda até a origem é A, do vértice do nosso ramo de hipérbole da direita até a origem do plano também vai ser A. Essa distância ela está sobre o eixo X, né? Essa distância aqui a gente vai ter como 2A, beleza? A gente vai chamar isso aqui de eixo real. Belezinha? Show, 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 show. Agora, olha que massa isso aqui, ó. A nossa hipérbole ela tem alguns parâmetros. Eu ainda não defini hipérbole matematicamente. Eu estou colocando elementos importantes. Pega a nossa hipérbole e cria os focos dela. Aqui a gente tem um foco 1, aqui a gente tem um foco 2. Essa distância F1 até F2, essa distância aqui, ó, é uma distância que mede 2C. Então, cuidado para não confundir lá com elipse, tá? Essa distância 2C a gente chama de 2C de distância focal. Não adianta você pegar e ver as próximas aulas, porque você não vai entender, porque eu vou usar esses termos o tempo todo, tá? Então, a distância focal são nada mais, nada menos do que a distância entre os dois focos da nossa hipérbole, beleza? E aí é interessante a gente pensar o seguinte, ali eu coloquei F1 e F1, mas não, Jesus Cristo, aqui é F2, né? Ah, Nicão, você tá com sono. Ou pior que eu tô mesmo. Mas não é desculpa, não. Agora tá corrigido bonitinho. Acho que vocês entenderam. As coordenadas F1 vão ser o quê? Da origem para cá, eu andei para a esquerda em X o quê? C, porque esse pedaço aqui é C, perfeito? Então fica menos C. E a coordenada Y desse ponto é 0. E as coordenadas do nosso segundo foco vai ser daqui para cá, eu andei C, metade disso aqui. E a coordenada Y é 0. Então, essa
hipérbole. Ela tá aí, bonitinha, coordenadas do centro, distância focal, eixo real. Agora eu vou colocar essa medida aqui que é importante, ó. Essa medida aqui, ó. Aqui a gente vai ter um ponto, aqui a gente vai ter outro ponto. Para a gente estudar essa hipérbole, a gente precisa de alguns parâmetros. Desse ponto até a origem eu vou chamar de B. Vou colocar assim, ó, B minúsculo. Da origem até esse outro ponto, eu vou chamar de B. Daqui até aqui a gente tem uma medida 2B. E a gente chama esse 2B de eixo imaginário. Beleza ou não? Pega, tem uma noção. Pega essa hipérbole e coloca ela aqui em cima. Ó. Tchum, tchum. Beleza? Você vai ver que você vai ter um eixo real, que é a distância entre os vértices, só que você vai ter um eixo que não tá sumido. O que a gente faz? A gente coloca ele ali para colocar alguns parâmetros para desenvolver algumas contas, beleza? E aí o que acontece é, a definição de hipérbole, matematicamente falando, é um lugar geométrico tal que chama esse ponto de P. Se eu pegar, independentemente de qual ponto eu pego sobre a hipérbole, F1 e subtrair F1P menos F2P. Essa distância menos F2P. Essa distância. Lembrando, tudo em módulo. Isso sempre vai ser igual a 2A. Essa é a definição. O que é uma hipérbole, Nicão? É qualquer lugar geométrico, desde que, ao pegar um ponto sobre esse lugar geométrico, a distância desse cara, a diferença, né, entre F1 e P menos F2 e P tem que ser igual a 2A, que é a distância do eixo real. Beleza? E aí o que acontece é o seguinte, ó. Eu vou tirar essas duas coordenadas. Ah, não vou tirar essas duas coordenadas porque tá aqui, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, porque eu não vou desenhar isso aqui de novo. A gente vai gastar um tempinho. Olha que legal. Pega esse ponto. Beleza? Bonitinho. Esse ponto aqui. E olha o que a gente vai fazer. Não. Essa distância aqui, ó. Do vértice até aqui, ó. Show de bola? Do vértice até aqui, nada mais, nada menos vai ser do que a distância de C. Então, esse pedaço aqui é C. E perceba o seguinte, aqui a gente tem um teorema de Pitágoras, nesse triângulo verde. Na hora que a gente vê um triângulo verdinho e bonitinho, dá uma vontade automaticamente de aplicar aquilo que você está doido de saber, que é o teorema de Pitágoras. Então, aqui a gente também vai ter uma relação pitagórica. Só que a nossa relação pitagórica vai ser diferente. Lembra lá na elipse? Na elipse a gente tinha que a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado, que é diferente. Ó. O c sempre vai ser maior do que o a, beleza? Então a nossa relação pitagórica vai ser o quê? Vai ser c ao quadrado é igual a quadrado mais b quadrado. Aí essa questão do c ser maior do que o a, a gente não pode esquecer, eu vou escrever isso, ó. E aí lembra, uma questão pode te pedir tudo isso aqui, ó, coordenadas do foco, eixo real, eixo imaginário, aqui é 2A, coloquei 2A, Jesus. Eixo real, eixo imaginário, etc. Só que o que acontece e que é muito, mas muito importante é o seguinte, presta atenção. Quando a questão te pedir esse Ezinho aqui, ó, ele está falando de excentricidade, eu já comentei. A excentricidade não vai mudar em relação à nossa elipse. Sempre vai ser a divisão do coeficiente C. Ó, excentricidade vai ser C dividido por A. E como o nosso C é maior do que A, sempre a nossa excentricidade vai ser maior do que 1. Beleza? Ô, Nicão, mas pode ser igual a 1? Não, porque C nunca vai ser igual a A. Beleza?
Então, ó, como C é maior do que A, a excentricidade sempre será maior do que 1. Beleza? Então não esqueçam disso, pelo amor de God. Show? Não esqueçam disso aí, nosso C sempre vai ser maior do que A. Eu comento por quê? Porque lá na nossa elipse é diferente, né? A quadrado igual B quadrado mais C quadrado. Aqui, se você fizer isso, vai dar pau. Provavelmente vai ter alguma resposta. Show! Vamos continuar aqui falando um pouquinho da nossa hipérbole. Agora, eu quero comentar um pouco sobre a equação reduzida da hipérbole. Oh, meu Deus, aí, ó. Show. Sempre que a gente tiver uma hipérbole desse jeito, e aí vocês vão ver que existem maneiras diferentes da nossa hipérbole aparecer, né? Sempre que a gente tiver uma hipérbolezinha desse jeito, ó, aqui está um ramo da hipérbole, aqui está um ramo da hipérbole. Vamos colocar lá. Não está muito simétrico, deixa eu tentar melhorar aqui um pouquinho. Melhorou bem pouco, mas melhorou. Aí o que vai acontecer? Aqui a gente tem uma medida A, aqui a gente tem outra medida A. De verde, aqui teremos uma medidinha B, aqui vamos ter outra medidinha B. Beleza? O que a nossa equação da hipérbole mostra pra gente? Sempre, sem exceção, que o eixo real estiver paralelo ao x, paralelo ou coincidente nesse caso, né, com o eixo x, a nossa equação da hipérbole vai ter a seguinte cara: x quadrado sobre a quadrado menos y quadrado sobre b quadrado. Isso vai ser igual a 1. Beleza? Manicão, e quando a nossa hipérbole não estiver desse jeito? Ou seja, o eixo real estiver paralelo ao eixo y, coisa que a gente vai comentar na próxima aula. O que vai acontecer? Fácil. Você vai trocar o lugar de x com y. Então vai ficar y quadrado sobre a quadrado menos x quadrado sobre b quadrado é igual a 1. Perceba que a diferença de hipérbole é o sinal. De elipse, lá na elipse aqui é mais, aqui hipérbole é menos, beleza? Então por que a equação está assim? A equação será dessa forma, sempre que o eixo real for paralelo ao eixo x. Beleza? Aí, analogamente, se como eu comentei, se a nossa hipérbole tivesse voltada para cima e para baixo, ou seja, o eixo real paralelo em cima do eixo y, automaticamente só trocar o x de lugar com o y ali, beleza? Então, eu queria definir com vocês, mostrar os principais conceitos, não ir adentrando muito, aprofundando muito, porque é uma aula introdutória, né? Uma aula só para vocês terem uma noção de como que funciona, os principais temas, que eu tenho certeza que muitos de vocês nunca viram, nunca estudaram muito isso aí, né? Então não adianta chegar fazendo conta. Na próxima aula eu já vou comentar quando essa hipérbole está rotacionada, e já vou começar a fazer alguns exemplos, alguns exercícios, e depois fazer uma aula só de exercício para que vocês tenham uma base completa dessa figura, beleza? Qualquer coisa depois comentem comigo, contar nosso mini curso aí de geometria analítica, né? É muita matéria, é muita coisa, mas são tópicos bem importantes, né? Bem relevantes, e são tópicos que podem aparecer em qualquer prova, principalmente quem tem intenção de fazer aí São Paulo e
militares, beleza? Então, um abraço para vocês aí, boa semana, fiquem com Deus, tamo junto.